Olá pessoas, dando continuidade ao livro Feminismos em Movimento, hoje vou ler para vocês mais um verbete sobre outro tipo de feminismo, que é feminismo cultural, de Maria Helena Martín. Ela é argentina, tá? E aí eu vou ler o texto dela agora, nesse momento, e a tradução é de Jéssica Melo Rivetti. Então, ela é argentina, por isso que tem o nome também da tradutora, que é muito importante, né? Quem faz a tradução para nós. Vamos lá. Ela é doutora em Ciências Políticas. Aí tá assim, na página 87, com uma passagem de Robin Morgan, de 1978, introduzimos o feminismo cultural e sua postura de oposição radical às sexualidades masculina e feminina, legitimada por razões biológicas, psicológicas ou como parte de processos de socialização que estereotipam a sexualidade feminina como delicada, difusa, sentimental, em contraste com a masculina, tida como violenta, agressiva, sexual e desprovida de emoções. Olha só. Mas é isso, né, que a gente escuta muito isso, né? Toda mulher conhece a ampla diferença entre sua sexualidade e a de qualquer homem treinado sob o patriarcado. Sabe que o foco da sexualidade genital, a objetificação, a promiscuidade, a ausência de um compromisso emocional, constitui o estilo masculino e que nós, como mulheres, confiamos mais no amor, na sensibilidade, no humor, na ternura e no compromisso. Tá bom. De acordo com Linda Alcoff, isso aqui é a citação de um livro, tá? De Morgan, de 1978. Aí, né, continuando aqui no texto. De acordo com Linda Alcoff, o feminismo cultural é fundamentado na crença de que existe uma natureza ou essência feminina, da qual as próprias feministas se apropriam para tentar revalorizar os depreciados atributos femininos. Este feminismo não se opõe à definição de mulher, mas sim à maneira como os homens a definem. Portanto, o inimigo das mulheres não seria apenas o sistema social, as instituições econômicas ou uma série de convicções ultrapassadas, mas a masculinidade em si. As iniciativas do feminismo cultural estão centradas na crença e manutenção de um ambiente saudável, livre de valores que favoreçam o masculino e todos os seus derivados, como a pornografia, para o desenvolvimento do princípio feminino. A teoria feminista, a explicação do sexismo e a justificativa das reivindicações feministas encontram uma base sólida e sem ambiguidades no conceito da essência feminina. Na mesma perspectiva determinista, Germaine Greer, de 1971, caracteriza o macho humano como o animal predador cuja sexualidade é apresentada como imperativa e não hesita em invocar argumentos biologizantes. Abre aspas. A agressividade, a tensão sexual e a ligação hierárquica são concomitantes genéticos inescapáveis do machismo que se encontra em todos os hominídeos. Grimm, de 1987. Osborne, de 1993, página 44, tradução livre. O mesmo é feito por Raquel Osborne, de 1993, em sua afirmação enfática de que, abre aspas, as diferenças entre os sexos constituem as diferenças mais fundamentais entre os membros da raça humana. Osborne, 1993, página 45. É isso que apenas revela uma separação de esferas pública-privada, mas também a dialética entre ambas. Aí tem uma citação aqui, escuta. Para que o domínio público dos direitos possa existir, ele deve se fundamentar na negação desses mesmos direitos para as mulheres. O mundo da produção precisa, para sobreviver, dos serviços de reprodução, e esses serviços são confiados às mulheres, às rainhas da domesticidade. As citações dessas autoras
representativas do feminismo cultural constituem um exemplo da posição essencialista sobre a qual essa corrente se apoia, fundamentando sua postura em uma natureza subjacente ou essência inerente à diferença sexual, que faz com que homens e mulheres sejam o que são e que fazem. Como resultado, essa corrente do feminismo opõe radicalmente as sexualidades masculina e feminina. As consequências da retificação dos atributos masculinos pelo feminismo, atributos masculinos pelo feminismo cultural, tem impacto na concepção dos homens a partir do exercício de seu poder, da violência física e psicológica e na compreensão do sexo como sinônimo de violação. O pênis concebido como um instrumento de poder que é amplificado na pornografia, abre aspas. O sexo da mulher é apropriado, seu corpo possuído, a mulher possuída, é usada e desprezada. A pornografia realiza tudo isso e o demonstra. Dworkin, essa citação é do livro de 1981. Essa postura é ilustrativa sobre as origens do feminismo cultural na década de 1970, e sua consolidação no movimento feminista anti-pornografia na década de 80 nos Estados Unidos. O feminismo radical foi o precursor do feminismo cultural, que não conseguiu se desvincular de pressupostos universalistas e se opôs à excessiva fragmentação do movimento feminista da sua época e cunhou o conceito de gênero, concebendo-o como uma construção cultural baseada na diferença de sexos. O feminismo cultural abrangeu, segundo Eccles, 1983, diversas correntes que equipararam a liberação das mulheres com o desenvolvimento e a preservação de uma contracultura feminina. Viver em um mundo de mulheres para mulheres, adotando assim uma postura essencialista do gênero, em contraste com as feministas radicais. Enquanto estas últimas, juntamente do feminismo socialista e liberal, lutam pela superação das distinções de gênero, o feminismo cultural parece consolidar-se justamente na diferença. Essa contracultura exalta o princípio feminino e seus valores, a mulher como um todo unificado, e desacredita o masculino, a luta contra a violência sexista e qualquer semelhança com o masculino. Uma década depois, em um contexto de debates pós-modernos e com o surgimento das políticas queer, foram fragmentadas todas e quaisquer tentativas de discurso monolíticos em se impor e prejudicar a inclusão das minorias. A cosmovisão do feminismo cultural é determinante para interpretar a masculinidade como algo imutável e assumir que os homens são o inimigo pelo fato de serem homens, mais do que pelo poder que lhes é conferido por um sistema patriarcal. Daí a proposta de enfatizar as diferenças em relação às semelhanças entre os sexos, condenando a heterossexualidade por sua cumplicidade com o mundo masculino e revelando o lesbianismo como a única alternativa de vida não suscetível à contaminação masculina. Isso aqui é bem complexo, tá? Eu aconselho aprofundamento. Sim, existem essas mulheres que fazem parte desse tipo de feminismo, tanto o cultural como o radical, né? Que diz que a única saída para as mulheres é todas elas se tornarem lésbicas, porque os homens não têm jeito e os homens são essencialmente maus e por aí vai. E que só as mulheres prestam. É bem difícil. Mas existe essas mulheres. Existe essa linha de pensamento feminista também. Aqui eu tô contando pra vocês, que nem uma fofoqueira, né? Porque eu quero compartilhar mesmo. Contando pra vocês todos os feminismos que estão aqui nesse livro. Então tô fazendo o papel só de contar pra vocês essas existências, essas linhas de pesquisa e esses tipos de feminismos, tá? Como o próprio nome do livro diz, né? Movimentos. Os movimentos dentro do feminismo, tá? Então, continuando aqui, tá acabando já o texto. Essa é uma das principais críticas direcionadas ao feminismo cultural, a concepção determinista dos homens
eliminando suas diferenças, as individualidades e liberdades ao subjugá-los a um sistema que os transforma em culpados por sua suposta maldade inata contra as mulheres. Por sua vez, as mulheres são concebidas apenas como vítimas, sem possibilidade de livre-arbítrio, embora investida de uma superioridade expandida por sua relação harmoniosa com a natureza. Nossa, tanto problema nessa frase aqui. Ai, dá até preguiça. Eu falei virar lésbica de propósito, tá? Porque todo mundo sabe que a pessoa ser lésbica, você nasce lésbica, né? Ninguém vira, ninguém... Mas essa linha de pensamento de algumas feministas diz que as mulheres todas têm que virar lésbica mesmo as que não são. A única opção é ser lésbica. Né? Complicado isso aí, né? Difícil. Um debate que dura uma vida inteira e mesmo assim não se acaba as contradições e conflitos. Continuando. Por sua vez, as mulheres são concebidas apenas como vítimas, sem possibilidade de livre-arbítrio, embora investidas de uma superioridade expandida por sua relação harmoniosa com a natureza. Segundo o DL de 1978, as mulheres estabelecem uma conexão natural com a natureza, constituindo seu amor pela vida e sua essência. É claro que a vida se opõe à morte, representada pelo patriarcado necrófilo por excelência. Abre aspas, as mulheres e tudo o que lhes é afim, a terra, o mar, o céu, são seus verdadeiros, mas são reconhecidos objetos de ataque, sendo vitimizadas como inimigas do patriarcado, de todas as suas guerras, de todas as suas profissões, fecha aspas. Raquel Osborne resumiu algumas das características atribuídas a um princípio e ao outro. Os homens representam a cultura, as mulheres a natureza. Tá bom. Ser parte da natureza e ter a capacidade de ser mãe implica a detenção de atributos positivos que inclinam exclusivamente as mulheres para a salvação do planeta, já que seriam moralmente superiores aos homens. Dessa forma, o feminismo cultural relacionado ao feminismo europeu da diferença evoluiria para outros movimentos como o ecofeminismo, além das frentes já mencionadas de antipornografia e antiprostituição. Acabou aqui e aí tem várias referências sobre tudo que foi falado. Eu sei que é muita coisa polêmica dentro desse feminismo, ainda tem outros, viu? Ainda tem outros. Mas eu tô aqui com uma fofoqueira que vai contar tudo pra vocês. E fazer pequenas reflexões, né, sobre isso, né? A gente sabe, gente, que dentro do grupo das mulheres, como queiram chamar, do grupo dos homens, existe gente escrota, em todo lugar. No grupo dos homens tem gente escrota, tem gente legal, no grupo das mulheres gente escrota e gente legal. Então não existe isso, né? Das mulheres serem superior aos homens, ou dos homens serem superior às mulheres, isso tudo não existe. O que existe é uma estrutura, um sistema chamado patriarcado, né? E que os homens, por causa desse sistema que supervaloriza eles, né, através da religião, através do próprio sistema do Estado, né, de cada país, né, do militarismo, do poder econômico, da política e por aí vai. A partir de todos esses ambientes, esses homens têm mais poder do que as mulheres, né? Isso é um fato. E por toda essa sujeição histórica, cultural, dentro das sociedades que são patriarcais, como no Brasil principalmente por causa principalmente do reforço da colonização, né? A gente sabe que isso tudo é um contexto de coisas, não é uma coisa só. Então a gente não pode generalizar e dizer, as mulheres é da natureza, os homens é a cultura, porque as mulheres são maravilhosas, todas elas, todos os homens são do mal, o mal. Se fosse fácil assim, hein? Não é tão fácil assim. Então, estou compartilhando com vocês mais um tipo de feminismo e bastante problemático, mas é isso, a gente tem que ler sobre tudo, sobre todas as coisas, eu pelo menos penso assim, né? E tô fazendo minha parte, mostrando pra vocês essa onda toda aqui que tá rolando dentro de todos os feminismos. Tem muito pano pra manga ainda. Um cheiro e até a próxima. Tchau!